Bom dia a todos, meu nome é Thiago Merlo e eu sou professor de Educação Física. Começa agora a aula online gratuita do portal Educação Física Concursos, www.efconcursos.com.br. Hoje é sábado, 5 de agosto de 2017, 10 horas da manhã. É um prazer enorme recebê-los aqui e espero que os conteúdos sejam de grande valia. Obrigado por você demandar o seu tempo para assistir essa aula e espero que todos os conteúdos aqui apresentados possam servir para melhorar tanto a sua prática profissional quanto a preparação para os concursos públicos que você já vem fazendo há algum tempo. O tema da nossa aula hoje são os parâmetros curriculares nacionais. Esse tema talvez seja um dos mais importantes e os mais pedidos pelos alunos do portal Educação Física Concursos. Quem acompanha a página na internet, o site que eu acabei de dizer, ou as redes sociais, Facebook, Twitter, tem uma necessidade especial de conhecer melhor essa orientação educacional, esse documento oficial chamado Parâmetros Curriculares Nacionais, que são obrigatórios no seu uso dentro da rede pública. Então, se você tem pretensão de se tornar um professor de educação física da rede pública, seja ela municipal, estadual ou federal, você tem obrigação não apenas de conhecer, como de aplicar os parâmetros curriculares nacionais nas suas aulas de educação física. Esta aula ela tem uma proposta híbrida, por isso que eu chamo ela de 2 em 1. Eu estou atendendo a demanda dos colegas que almejam conteúdos relacionados aos parâmetros curriculares nacionais para as aulas de educação física e conteúdos que sejam voltados para a preparação para concursos públicos. Então eu vou preparar vou produzir uma aula que atenda essas duas demandas e espero que vocês gostem dessa dinâmica que eu estou optando, porque os colegas estão demandando por esse tipo de conteúdo. As pessoas estão se organizando para chegar e receberem os links, sejam na nossa lista de e-mail. Se você não faz parte, por favor, cadastre seu e-mail na nossa lista, coloque seu e-mail em algum ponto do site ou em algum ponto da rede social, ou acompanhe a nossa rede social, a página do Educação Física Concursos no Facebook. Já tem mais de 61 mil curtidas, Somos mais de 6 mil inscritos no YouTube e nossos vídeos já alcançaram mais de 3 milhões de visualizações. Enfim, se a gente comparar com pessoas que colocam conteúdos na internet que são eminentemente de entretenimento, e esses conteúdos aqui são conteúdos que têm um embasamento teórico, tem um arcabouço conceitual bastante denso e que tem uma objetivação pragmática, quer dizer, para passar em concurso público ou para aplicar dentro do seu ambiente de trabalho. Então eu me sinto bastante lisonjeado e me sinto realizado porque eu estou conseguindo entregar conteúdos de qualidade e vocês, por estarem acompanhando, têm reconhecido o meu esforço com relação a essa questão. Há algum tempo atrás eu resolvi deixar como uma rotina nas aulas online gratuitas os seguintes procedimentos, os seguintes protocolos. Primeiro, eu apresento os concursos públicos abertos pelo Brasil e termino com uma promoção. O tema eu já falei para vocês, são os parâmetros curriculares nacionais. E, sendo assim, eu primeiro apresento aonde estão os concursos abertos, porque pode ser que não tenha para o seu estado, mas você tenha condições de se deslocar para fazer o concurso público em outro estado. E, por fim, uma promoção que vai certamente te ajudar a se preparar com mais afinco, com mais qualidade e com conteúdos mais abalizados para os próximos concursos públicos. Repito que desde o início do ano eu vinha narrando um cenário apocalíptico sobre os concursos públicos em 2017, em decorrência não apenas da crise econômica que assolam os estados no Brasil, mas em decorrência da nossa crise, as questões relativas. Vocês estão acompanhando os noticiários, vocês devem estar percebendo que ainda há uma certa nebulosidade com relação a ficar em vacância, se vai assumir o presidente
da Câmara dos Deputados, enfim, a gente está numa semana de poder, né? No caso da Presidência da República, ou se a Presidência da República vai acabar acabou de ser arquivada, ele só vai responder ao final do mandato dele, quer dizer, depois de 2018, e o mandato dele continua e segue com as reformas que ele pretende fazer. Uma delas é a reforma trabalhista, que é tão importante para nós enquanto professores de educação física. Eu estou fazendo esse adendo antes mesmo de nós começarmos a aula, para que vocês possam se antenar das questões políticas que interferem diretamente no nosso campo de trabalho. Então, para começar a apresentação dos concursos públicos, lembro que vai ter esta dinâmica: concursos públicos abertos pelo Brasil, depois eu falo de PCN à luz da educação física escolar, depois PCN à luz dos concursos públicos e, por fim, eu apresento a promoção. Detalhe, fique até o final, porque eu tenho certeza que a promoção é imperdível. Eu tenho certeza que ela é imperdível. Começamos por São Paulo. Quais são os concursos abertos no estado de São Paulo? O ETEC, Escola Técnica de Jaraguá, a ETEC de Juscelino Kubitschek de Oliveira, em Diadema, a ETEC de Bento Quirino, em Campinas, a ETEC Professor Mário Antônio Verza, de Palmital. Depois nós temos o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Depois a Prefeitura de Bastos, também está com concurso aberto. Prefeitura de Bebedouro, Prefeitura de Franco da Rocha Grande, São Paulo. Prefeitura de Jardinópolis, de Quatá, Rubiácea e de São José dos Campos. Chegamos a Minas Gerais, Prefeitura de Alvarenga, com concurso aberto, Capetinga, Prefeitura Coronel Murta, Prefeitura de Esterro de Melo, Guaranésia, Itaiuaçu, Jaíba, Manhumirim, Prefeitura de Passos, com vários cargos para professores de educação física separados por área de atuação. Isso é uma questão bastante polêmica, isso dá discussão, dá uma margem para a gente fazer uma outra aula gratuita, se isso é razoável, quer dizer, separar por modalidade, mas a Prefeitura de Passos adotou essa postura. Tem a Prefeitura de Santana de Cataguases, Prefeitura de Teófilo Otoni, a Universidade Federal de Juiz de Fora também está com concurso aberto e a Universidade Federal do Triângulo Mineiro também com concurso aberto. Prefeitura do Estado do Paraná, nós temos concurso aberto no Instituto Federal do Paraná, na Prefeitura de Barracão, Prefeitura de Bituruna, não é Ibituruna não, Bituruna. A Universidade Federal do Paraná também está com concurso aberto para cargos em 2 níveis de professor de educação física. Vamos agora para a Prefeitura do... Desculpa, que prefeitura o quê, gente? Eu estou ficando maluco. O estado do Rio Grande do Sul. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia está com concurso aberto. E a Prefeitura de Campo Bom. O próximo estado é Santa Catarina. Muitos concursos em Santa Catarina. Araranguá, perdoem os moradores da cidade se eu pronunciei o nome de maneira incorreta, Araranguá, Belmonte, Prefeitura de Caçador, Prefeitura de Belmonte, Prefeitura de Caçador, e na Prefeitura de Caçador nós temos vários cargos também para professor de educação física divididos por área de atuação, então vamos dar uma olhadinha para saber se atende às suas especificidades. Prefeitura de Dionísio Cerqueira, Prefeitura de Florianópolis, concurso público aberto. Prefeitura Frei Rogério, Prefeitura de Grão-Pará, Prefeitura de Jardinópolis, Prefeitura de Joaçaba, Prefeitura de Princesa, Prefeitura de Rio do Sul, Prefeitura de São José do Cedro e Prefeitura de Tunápolis, isso no estado de Santa Catarina. Vamos para o Distrito Federal. O Conselho da Justiça Federal contrata estagiário de educação física e a Fundação Universidade de Brasília também contrata professor de educação física para discutir políticas educacionais e prática pedagógica. Olha que coisa interessante, né? Chegamos ao estado de Goiás, a Prefeitura de Caçu está abrindo concurso, é a Prefeitura de Santo Antônio de Goiás.
Chegamos ao Mato Grosso, Prefeitura de Cáceres, com concurso aberto, Prefeitura de Colniza. Perdão aos moradores de Colniza se eu falei errado. Mas aqui está escrito Colniza. Eu não conheço a cidade, não tive o prazer de conhecer, mas deixo meu abraço aos moradores da cidade e peço desculpas se eu falei errado o nome da respectiva cidade. Prefeitura de Nova Brasilândia e concurso para SEDUC, ou seja, o concurso para o estado do Mato Grosso, que vai contratar professores para várias áreas, inclusive para educação física. Por fim, chegamos à o estado da Paraíba. A Universidade Estadual da Paraíba está contratando professor substituto de educação física. Então, passamos por todos os concursos que estão abertos no Brasil. Passamos por São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Paraíba. Agradeço e transmito que as fontes dos concursos que eu trouxe para vocês nesta aula online gratuita advém do site PCI Concursos, www.pciconcursos.com.br, uma fonte valiosíssima, não apenas de concursos públicos, mas como de provas e de conteúdos para comercialização. Se você pretende fazer um concurso público que não seja necessariamente para educação física, certamente o site PCI Concursos irá te ajudar muito na coleta e na seleção dos materiais. Feita a apresentação dos concursos, chegamos ao nosso conteúdo, os parâmetros curriculares nacionais. Fazendo uma pequena apresentação do que se trata os parâmetros curriculares, a primeira coisa que eu posso dizer para vocês é que os parâmetros curriculares nacionais não têm força de lei. Então isso é uma questão que cai muito em concurso público. Isso confunde muito os colegas que estudam os parâmetros curriculares nacionais, achando que os parâmetros são formas de lei ou lei propriamente dita. Não, parâmetros são o que os nomes estão dizendo. São orientações, são formas e sugestões de atuação. Tanto é que os parâmetros curriculares nacionais, eles não são obrigatórios na rede privada de ensino. Adota os parâmetros curriculares na rede privada de ensino quem desejar. Quem não desejar adotar os parâmetros curriculares nacionais na rede privada, opta por outras formas, outras metodologias de ensino. Então, como é que a gente classifica o parâmetro curricular nacional? Como um documento oficial. Sendo um documento oficial, significa que foi o poder público que nos ofereceu ele. O primeiro parâmetro curricular nacional, ele sai em 1998 para o ensino fundamental. Em 2000, ele sai a versão para o ensino médio. Nós temos parâmetros curriculares nacionais para diversas disciplinas e para a educação física não é diferente. Esse quadro aqui é um quadro mais manjado de todos para quem estuda os parâmetros curriculares nacionais. Nós temos aqui a estrutura dos parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental. Nesse caso aqui está separado em 4 ciclos, porque quando os parâmetros curriculares nacionais foram criados, o ensino fundamental ainda estava separado por séries. Hoje nós estamos separando os anos do ensino fundamental por ano. Então nós temos do 1º ao 9º ano, separado em 3 ciclos. 1º, 2º e 3º ano no primeiro ciclo, 4º, 5º e 6º ano no segundo ciclo, 7º, 8º e 9º ano no terceiro ciclo. Nessa imagem que vocês estão vendo é do documento original. E sendo o documento original, ainda está separado o ciclo em séries. Mais acima, da onde vocês estão vendo os ciclos, nós temos uma série de palavrinhas chaves. Vou ler para vocês: ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual, pluralidade cultural. Qual o nome desses itens? Temas transversais. Quem adota os parâmetros curriculares nacionais
como um documento oficial na sua prática profissional, ou seja, se você labora na rede pública ou mesmo labora na rede privada e adota o PCN, é necessário que as suas aulas sejam abalizadas a partir dos temas transversais, que contemplem as questões de ética, de saúde, de meio ambiente, de orientação sexual e pluralidade cultural. Isso é fundamental. Por exemplo, discutir orientação sexual, gênero, né, as multifacetas do gênero, como você pode trabalhar a questão também da ética, a questão da ótica racial, tudo isso a educação física ela permite. Não só permite, como ela é um universo absolutamente vasto. Quer dizer, os conteúdos da educação física são absolutamente ricos, vastos, para que você possa trabalhar todos esses itens que eu acabei de falar, que são os temas transversais. Então, se você labora educação física escolar e tem o PCN como uma referência de trabalho, não se esqueça nunca, sob nenhuma hipótese, dos temas transversais, para que vocês possam compor conteúdos para suas aulas de maneira apropriada e de maneira adequada. Então, esse quadrinho que você encontra dentro dos PCNs, e aí você pode se orientar melhor com relação a esta questão. Eu escolhi um tema específico que é sempre muito polêmico dentro dos parâmetros curriculares nacionais. Como avaliar o seu aluno? Você já preparou a sua aula, já tem um plano de aula, já tem os objetivos propostos, objetivo geral, os objetivos específicos. Você colocou essa aula dentro de um plano bimestral, depois você tem vários planos bimestrais, você compõe um plano semestral, depois você compõe um plano anual das suas aulas de educação física e apresenta para a escola à luz do PCN. E muitas das vezes, depois que você compôs todos esses documentos, plano de aula, plano bimestral, plano semestral, plano anual, alinhou o seu plano de trabalho, quer dizer, o seu plano anual com o PPP da escola, mas aí vem a dúvida com relação à avaliação. Então, o tema da nossa aula é discutir os parâmetros curriculares nacionais à luz das modalidades de avaliação. Vamos ver agora o que os PCNs falam a respeito de avaliação. Critérios de avaliação de educação física para o segundo ciclo. Eu só peguei só o segundo ciclo porque já serve bastante para a gente poder ter uma visão a respeito de avaliação dentro do PCN. Enfrentar desafios colocados em situações de jogos e competições, respeitando as regras e adotando uma postura cooperativa. Pretende-se avaliar o aluno, pretende-se avaliar se o aluno aceita as limitações impostas pelas situações de jogo, tanto no que se refere às regras, quanto no que se diz respeito à sua possibilidade de desempenho e à interação com os outros. Espera-se que o aluno tolere pequenas frustrações, seja capaz de colaborar com os colegas, mesmo que estes sejam menos competentes, e participe do jogo com entusiasmo. O que ele está querendo dizer aqui dentro do PCN? O jogo, pelo jogo, não tem a menor importância. O resultado do jogo para qualquer parte das equipes não tem a menor importância. O que se deve considerar é que a competição ela deve estar presente dentro das suas aulas. E na medida em que a competição se coloca, nós percebemos uma alteração geral, muitas das vezes, do controle dos impulsos dos nossos alunos. Então, por isso que o PCN fala da tolerância a pequenas frustrações. Se nós estamos dentro de um quadro de competição, certamente vão ter vencedores e perdedores. E os perdedores, muitas das vezes, se frustram com os resultados. E é importante você olhar o jogo para além do jogo. Observar se aquele aluno
ele consegue, num primeiro momento, superar as frustrações, especialmente da derrota. Aqueles que conseguem superar a frustração da derrota, se eles conseguem acalmar os ânimos daqueles que não conseguiram superar essas frustrações, né? E, principalmente, se o passar do tempo, o jogo sendo aplicado com alguma frequência nas suas aulas de educação física, você vai percebendo um controle geral dos impulsos. Quer dizer, as frustrações dos seus alunos, eles vão aos poucos perdendo força. E aí, eu repito, o jogo vai para além do jogo. Você consegue observar a capacidade de sociabilização dos seus alunos, a capacidade de respeito mútuo, a capacidade de organização. Você trabalhar com o segundo ciclo é fantástico para você observar isso. Então, muitas das vezes, para quem está de fora, para quem não é professor de educação física, está percebendo que o professor, está achando que o professor de educação física está botando a bola para rolar. E deixa os alunos lá jogando futebol, ou jogando basquetebol, ou jogando voleibol, ou jogando handebol, ou queimada, ou queimado. Aqui no estado do Rio de Janeiro a gente chama de queimado, em outros estados a gente chama de queimada. Enfim, e para quem está de fora, o professor parado, observando a movimentação dos alunos, passa a impressão de que está deixando a bola rolar. E isso não é verdade. Pode ser que seja verdade em alguns casos, mas em outros isso não é verdade, porque o professor está observando para muito além do jogo. Ele não quer saber muitas das vezes quem é o aluno mais habilidoso. Isso às vezes é importante, mas na grande maioria das vezes isso não faz a menor diferença. Quem é o mais habilidoso ou quem é o menos habilidoso. O que importa é observar, primeiro, a capacidade de organização em grupo, observar quem são as lideranças, observar a capacidade de controle das frustrações em caso de derrota, como é que os seus alunos se comportam diante da competição e como é que eles se cooperam no momento da derrota. Isso é fundamental. Quando você observa tudo isso, você fica melhor capacitado para escolher a sua modalidade de avaliação, que daqui a pouco eu vou falar. Estabelecer algumas relações entre a prática de atividades corporais e a melhoria da saúde individual e coletiva. Pretende-se avaliar se o aluno reconhece que os benefícios para a saúde decorrem da realização de atividades corporais regulares e se tem critérios para avaliar seu próprio avanço e se nota que esse avanço decorre da perseverança. Quando a gente coloca alguns alunos para fazer atividade física com regularidade, os próprios alunos vão se percebendo com uma melhora da condição física deles, porque simplesmente eles estão fazendo atividade física de modo regular. Isso não serve apenas para adultos sedentários ou para adolescentes sedentários, isso serve até para crianças sedentárias. Infelizmente, o sedentarismo ele é um mal democrático. Ele assola pobres, ricos, altos, baixos, gordos, magros, mulheres, homens, crianças, adultos, enfim, é um mal democrático. Muitas das vezes a gente percebe na escola a quantidade de crianças sedentárias. Isso é uma coisa que a gente não consegue nem sequer conceber, mas isso acontece com alguma frequência no âmbito escolar. Crianças sedentárias. E aos poucos, com a prática física, elas vão se percebendo em melhores condições. E isso é muito importante, que a criança vá se percebendo, vá se reconhecendo enquanto melhora da sua capacitação física. Valorizar e apreciar diversas manifestações da cultura corporal, identificando suas possibilidades de lazer e aprendizagem. Tem a ver com o tema transversal que a gente acabou de ler, chamado pluralidade cultural. Pretende-se avaliar se o aluno reconhece que as formas de expressão de cada cultura são fontes de aprendizado e de diferentes tipos de movimento e expressão. E espera-se também que os alunos tenham uma postura receptiva, não discriminem produções culturais por quaisquer razões sociais, étnicas ou de gênero. Na educação física, e eu admito que isso é muito mais um problema dos adultos que observam as aulas de educação física do que das crianças hoje em dia. Mas existia muito essa ideia de que havia ou há atividades que são para meninos e atividades para meninas.
futebol é coisa de menino e bambolê é coisa de menina. Não, isso não existe. Isso nunca existiu e hoje está cada vez menos latente nas aulas de educação física. Ainda bem, graças a Adonai, porque isso é fruto da maturidade da população em relação à questão cultural. Então, eu já percebo, por exemplo, que crianças que apresentam alterações de gênero, desde a fase mais tenra, já tem a receptividade das outras crianças muito melhor do que havia na minha época enquanto criança. É natural que as crianças tenham uma percepção muito cedo, a partir de 6, 7, 8 anos, que talvez aquele gênero na qual ela tenha nascido não o representa, ou representa de maneira parcial. Então ela vai se modificando, ela vai se mostrando diferente. Muitas das vezes ela quer também atividades físicas próprias para o gênero na qual ela acha que ela tem, ou não quer fazer atividade física porque não se enquadra em gênero nenhum. E isso já foi muito ruim, pelo menos aqui na capital fluminense, isso já foi, e mesmo nas escolas públicas, onde os pais têm uma condição socioeconômica e cultural diferenciada da classe média carioca, já é perceptível um certo nível de aceitação, não apenas de questões de ordem de gênero, mas questões também de ordem religiosa. Dentro do ambiente de comunidades, há uma segregação muito grande, quase um binômio entre atividades religiosas cristãs protestantes com atividades religiosas afro-brasileiras. E há um certo embate velado, existia um certo embate velado, ainda há um certo nível de discriminação de ambos os lados para ambos os lados, e dentro da escola isso vai se diminuindo. Nós vamos trabalhando para diminuir essas questões. Agora imagina você, dentro de uma queimada, num jogo de futebol, num jogo de voleibol, você conseguir abarcar todas essas questões de ética, de pluralidade cultural, e depois de colocar isso dentro da sua aula, você ainda consegue fazer uma avaliação bastante perceptível, bastante detalhista, porque você conhece seu aluno em profundidade. Eu estou falando tudo isso, não é por falar, não. Eu trabalho em escolas dentro de comunidades na cidade do Rio de Janeiro. E trabalhando dentro de escolas na comunidade da cidade do Rio de Janeiro, nós observamos essas condições in loco. Né? Para que vocês tenham uma ideia, eu trabalho dentro da minha escola de origem. Quer dizer, a minha escola onde eu estou lotada oficialmente na cidade do Rio de Janeiro é a primeira escola criada dentro de uma comunidade no Brasil. Antes disso, as crianças tinham que descer o morro para estudar no asfalto. Até que um prefeito no Rio de Janeiro chamado Pedro Ernesto falou: não, vamos construir uma escola dentro da comunidade. E ele foi lá, construiu essa primeira escola. E eu sou lotado nessa primeira escola. É uma escola de mais de 75 anos, que tem todas as deficiências de uma escola de 75 anos, mas me permite fazer essa ponderação de todos esses itens que eu estou acabando de falar. Feita essa apresentação sobre os temas transversais, parâmetros curriculares nacionais, sobre essas questões que devem compor a sua aula, nós vamos dar uma olhadinha sobre as modalidades de avaliação. Nós temos 4 modalidades de avaliação. Na verdade, nós só temos 3, né? A híbrida é a fusão de 2 que nós já conhecemos. Nós temos a avaliação diagnóstica, formativa e somativa. A avaliação diagnóstica é aquela que o professor faz quando ele se depara com o grupo que ele vai trabalhar. Então, se ele vai pegar uma turma de 4º ano do ensino fundamental, ele vai ser obrigado a produzir uma avaliação diagnóstica sobre as valências físicas dos alunos, sobre o nível de conhecimento, se eles têm um certo nível, se as valências motoras dessas crianças são compatíveis com a faixa etária, por exemplo, velocidade, flexibilidade, força, coordenação motora, lateralidade, ritmo. Tudo isso a gente vai avaliar no primeiro contato com os alunos. Nas primeiras aulas, nós vamos fazer uma avaliação. Temos que avaliar o grupo.
E como é que a gente avalia esse grupo, essa avaliação coletiva? A partir de uma avaliação diagnóstica. A avaliação formativa é aquela que você faz imediatamente após apresentar algum conteúdo que você acabou de ministrar. Por exemplo, você está ensinando um fundamento do voleibol. Qual é esse fundamento? O fundamento é a manchete. Então você ensina como produzir esse fundamento e em seguida você faz a avaliação individualizada ou em grupo. Primeiro você faz uma avaliação em grupo para saber se o grupo como um todo conseguiu captar aquilo que você desejou a partir dessa progressão pedagógica que você estabeleceu e por fim você vai avaliando pontualmente, depois de ter ensinado esse fundamento, ainda dentro da própria aula, aluno por aluno, se ele está produzindo o fundamento de maneira apropriada. Então a avaliação formativa é aquela feita logo após a amostragem do conteúdo a ser avaliado. A avaliação somativa é a avaliação que você faz ao longo de um determinado período de tempo. Por exemplo, você ensinou em 2 aulas a manchete, depois, estou falando ainda do voleibol, né? A manchete, depois nas 2 próximas aulas você ensinou o toque e depois nas 2 próximas aulas você ensinou o ataque, que é a cortada. E nas 2 próximas aulas você ensinou o saque. Ou fez o inverso, né? Você mostrou o saque primeiro, depois ensinou os fundamentos, enfim. Isso aí você pode falar. Então a gente está falando aí de 8 aulas. Então você pode deixar de avaliar nessas 8 aulas e tirar uma aula única para fazer como se fosse uma prova, que é o que a gente está acostumado a fazer. Ao longo de um período de tempo, vem o professor e aplica uma prova. O nome disso é a formação somativa. E a avaliação híbrida é aquela que junta tanto a formativa quanto a somativa. E aí você divide o peso das avaliações. Na somativa você espera uma quantidade de conteúdos enorme para depois você fazer a avaliação. A formativa você mostra e avalia. E a híbrida você vai fazendo as 2 coisas juntos. Você vai fazendo a avaliação no momento em que você está ensinando e depois tira um dia para fazer a avaliação somativa. Quando eu posso escolher, eu enquanto professor posso escolher o tipo de avaliação que eu vou fazer junto aos meus alunos, eu dou sempre preferência para a diagnóstica, quando eu me deparo com um grupo, que eu faço a avaliação das valências físicas, da capacidade de competição, de cooperação, de sociabilização do grupo. Então eu sempre faço a diagnóstica e faço a formativa. Não gosto desse momento emblemático chamado prova. E aí eu vou cobrar dos meus alunos, cobrar entre aspas, né, como os fundamentos foram aplicados ao longo de um determinado período de tempo. Não. Vai mostrando, vai avaliando, vai mostrando e vai avaliando. E no final de um período de tempo, você vai observar o seguinte: não, o grupo absorveu ou não essa questão. Né? Essa questão. Vou mostrar aqui um exemplo, né, justamente do voleibol. Tem aqui 2 imagens, 2 fotos que são bastante interessantes. Aqui nós temos, do lado esquerdo, né, que é a foto maior, nós temos alunos praticando os fundamentos do voleibol. Inclusive tem 2 alunos que estão aí em posição de expectativa, né, para receber e fazer o toque. E alunos observando. Inclusive quem está observando também está participando da aula, tá, gente? Não pensa vocês que eles estão alheios a esse processo, porque eles não estão. Eu aqui nessa foto não estou vendo o professor de educação física. Provavelmente é ele que está tirando a foto. E nesse caso, eu acho uma oportunidade única para fazer uma avaliação formativa, tal como o PCN ele preconiza, tal como o PCN ele sugere também. Então, no final dessa aula, nós temos várias redes. O professor deve ter ensinado o fundamento do toque nessa aula, né? Vamos supor que ele tenha ensinado. E ele vai avaliando aluno por aluno, dentro de uma estratégia de jogo. Olha quantas redes tem espalhadas pela quadra. E ele vai observando se o aluno faz o fundamento ou não. Quando nós estamos falando também de uma aula inclusiva, e eu sempre falo isso nas minhas aulas, quem assiste às minhas aulas online gratuitas sempre me vê explicando a diferença de uma aula integradora e uma aula inclusiva. Aula integradora é quando você pega um que se adapta ao todo. Né? Então, por exemplo, se chegar um aluno atrasado na aula aqui da esquerda, ele vai ver o que os alunos estão fazendo e vai tentar fazer tal como os alunos fazem. Agora, numa aula inclusiva, é adaptar o
todo A1. Então, por exemplo, eu acho que dentre essas crianças que estão sentadas, dentre essas 12 crianças que estão sentadas nas placas de borracha, que são os tatames, né? Acredito que pelo menos uma seja paraplégica. E sendo uma criança paraplégica, as outras 11 têm que se adaptar a essa criança paraplégica. Como? Sentando no chão. Abaixa a rede e a gente vai jogar um vôlei sentado. A aula vai ser de vôlei sentado. Então, tem muita gente que gosta de encher a boca e dizer, não, porque a minha aula é inclusiva. Ah, sua aula é inclusiva? Então tá. Então adapta o todo a um. A aula da direita é inclusiva. Porque se tem uma criança paraplégica, todas as demais têm que se adaptar à condição dessa criança paraplégica para poder participar do jogo. Então, essa aula da direita é inclusiva. Né? Essa aula da direita é inclusiva. A aula da esquerda, ela é uma aula integradora. E o que isso tem a ver... Desculpa. O que isso tem a ver com os parâmetros curriculares nacionais? Os parâmetros curriculares nacionais preconizam essa ideia de que é necessário que haja integração, inclusão, competição e cooperação nas aulas. Que é necessário a sociabilização dos alunos, a observação das lideranças. Isso é fundamental, isso é fundamental. E baseado nesses princípios fundamentais dos parâmetros curriculares nacionais, respeitando também os temas transversais, nós aí chegamos nas avaliações, que pode ser uma dessas 4 aqui. Diagnóstica tem que fazer. Encontrou com o seu aluno, virou professor dessa turma, tem que fazer a avaliação diagnóstica. E depois, com o passar do tempo, você vai ver se vai ser formativa ou somativa ou vai ser híbrida, para depois chegar nesse modelo aqui. Nesse primeiro momento, eu estou falando de PCN à luz da educação física escolar, como aplicar esse conteúdo nas suas aulas de educação física. Então eu dei exemplo de voleibol, dei exemplo de futebol, e vocês certamente com esse conteúdo já podem melhorar a formulação da sua aula de educação física. Agora nós vamos migrar para a parte de concursos públicos. E como é que a gente vai migrar? De uma vez só, fazendo uma questão de concurso público juntos, baseado no conteúdo que a gente acabou de observar. Então eu vou ler essa questão, que é a 34 do concurso público da Prefeitura Municipal de Sabará, em Minas Gerais, que ocorreu este ano e organizado por uma banca muito famosa chamada Consuplan. Eu estou aqui consertando esse probleminha de reconhecimento de ortografia do slide, né? Por isso que apareceu essa coisa aí na sua tela. Mas, recapitulando, então a gente vai ver essa questão 34, falando de PCN da Prefeitura Municipal de Sabará, em Minas Gerais. A organizadora é a famosíssima Consuplan, realizado este ano. Vou ler para vocês. Os parâmetros curriculares nacionais de educação física no ensino fundamental tecem algumas considerações sobre a avaliação do processo ensino-aprendizagem. De acordo com o tema, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Opção 1. Os instrumentos de avaliação deverão atender à demanda dos objetivos educativos expressos na seleção dos alunos mais habilidosos, abordados dentro das categorias força, velocidade e agilidade. E opção 2. A avaliação diagnóstica ou inicial fornecerá os dados para a elaboração de um projeto de desenvolvimento dos conteúdos, a partir da consideração dos conhecimentos prévios do aluno. Opção 3. A avaliação final ou somativa se refere aos instrumentos que pretendem avaliar o final de um processo de aquisição de um conteúdo. Opção 4. A predominância das intenções avaliativas ocorrerá dentro de uma perspectiva somativa, ou seja, facilitará a categorização do aluno no processo dos conteúdos da educação física. A sequência está correta em opção A, F, V, V, F. Opção B, V,
VFV. Opção C, VFVV. Opção D, VVVV. Vou dar para vocês um minutinho para que vocês possam pensar e responder essa questão. Logo em seguida eu apresento o gabarito oficial. Vamos lá, vamos pensando, gente. Vamos pensando, vamos pensando. Um minutinho. Tô colocando pressão, né? É de propósito. Vamos lá, gente. 30 segundos, hein? Vamos lá, hein? Depois do que a gente viu sobre conteúdos de PCN, está fácil essa questão, hein? 10 segundos. 4, 3, 2, 1, 0. Resposta correta. Opção A. Ficou até fácil, né? Porque dentre as opções A, B, C e D, a única que começa com falso é a letra A. Então não tem nem que ficar. Se você conseguir fazer a primeira, você já responde todas as demais questões. Onde é que está a parte falsa da primeira afirmativa? Os instrumentos de avaliação deverão atender à demanda dos objetivos educativos expressos na seleção dos alunos mais habilidosos, abordados dentro das categorias força, velocidade e agilidade. Pelo amor de Deus, gente. Processo avaliativo não é para selecionar aluno mais habilidoso. Processo avaliativo serve para avaliar se o conteúdo que foi apresentado, ministrado, ele foi apreendido. Não só aprendido, como apreendido. Instrumentos de avaliação servem para isso. Para verificar se houve eficácia no processo pedagógico e no processo didático. Não tem nada a ver com seleção de alunos mais habilidosos. Então, essa primeira colocação é falsa. A segunda passa a ser verdadeira, e a última também é falsa. A predominância das intenções avaliativas ocorrerá dentro de uma perspectiva somativa, ou seja, facilitará a categorização do aluno no processo dos conteúdos da educação física. A avaliação não é para categorizar aluno. Não é para você dizer quem é aluno melhor, quem é aluno pior. É para simplesmente dar uma qualificação ao conteúdo que foi ministrado e apreendido pelo aluno. Não tem nada a ver com facilitação de categorização de aluno, né? Isso aí, inclusive, é um ato discriminatório. É um procedimento excludente. Então, a primeira colocação e a última colocação são falsas por conta dessas questões que eu acabei de colocar. Então, chegamos à opção A. Para fechar o assunto, nós já vimos os PCNs sob uma perspectiva de educação escolar, educação física escolar, vimos os PCNs sobre concurso público. Quando você estuda PCN para melhorar sua prática profissional, naturalmente você está estudando para concursos públicos. Quando você estuda PCN para concursos públicos, você está naturalmente melhorando sua qualificação para administrar os PCNs na educação física escolar. Então, na dúvida, não sabe o que estudar, não sabe por onde começar a estudar, você está sem conteúdo nenhum para fazer o concurso público, leia os PCNs. São de graça, não paga nada, é só você entrar na internet, baixa os PCNs para vocês, leiam os PCNs, aí depois vocês vão chegando dentro das obras que ajudaram a compor o PCN, principalmente as obras da professora Soraya Dari, do Lino Castellani Filho, Walter Bratt, né? Celi Tafarel, tantas obras importantes, né? Paulo Giraldelli Júnior, tantas obras importantes que ajudam a compreender. Ideobrand Strelman, eu lembrei de outro nome aqui importante, Ângelo Vargas, todas essas obras são importantes para que você conheça a educação física mais aprofundadamente e consiga chegar a responder as questões do concurso público.
Opção A, passado essas colocações, nós chegamos ao nosso momento da promoção imperdível. Presta atenção que vocês vão adorar essa promoção. Vão adorar mesmo. Presta atenção, hein? Nós temos a apostila 3 em 1, composta por língua portuguesa, conhecimentos pedagógicos e educação física concurso. Essa apostila, ela é já comercializada com 18% de desconto a R$ 44,90. Se você for comprar as 3 apostilas juntas, vocês vão pagar as 3 apostilas separadas, vocês vão pagar 18% a mais do que os R$ 44,90. Quando você compra essas 3 apostilas juntas, você vai pagar R$ 44,90. Só que hoje você não vai pagar sequer R$ 44,90 nessa apostila. Nós também temos aqui o portal Educação Física na Escola. O portal Educação Física na Escola é um site de membros, um lugar que você recebe um login, uma senha e tem acesso a 16 vídeos que te ajudam a se preparar para lecionar educação física na escola. São experiências minhas, são as minhas vivências enquanto professor de educação física que eu coloco ali. Só que nesse portal não tem só os 16 vídeos, tem uma série de outros bônus que eu coloquei para te ajudar ainda mais. Este acesso custa R$ 39,90. Este acesso custa R$ 39,90. Pois bem, olha qual é a promoção. Você vai acessar, você vai adquirir um acesso ao portal Educação Física na Escola com 16 vídeos sobre vivências e experiências de educação física escolar, mais arquivos bônus, mais artigos, mais vídeos adicionais. E hoje, na promoção, que eu vou colocar o link no final do vídeo, você vai ganhar a apostila grátis dentro do portal Educação Física na Escola. Ou seja, você adquire um acesso ao portal Educação Física na Escola a R$ 39,90 e ganha grátis as 3 apostilas de língua portuguesa, conhecimentos pedagógicos e educação física concursos que são de conhecimentos específicos. Ou seja, é uma maneira de você juntar conhecimento de educação física escolar com preparação para concursos públicos. Essa promoção é por tempo limitado. Então, o próximo passo é você ver o link que está aqui abaixo no vídeo, né? Hoje é sábado, né? A nossa aula começou 10 horas da manhã e hoje é dia 5 de agosto de 2017. Essa promoção é por tempo limitado. Ela só vai durar até domingo, 23 horas e 59. Ela só vai durar até domingo, quer dizer, dia 6 de agosto, 23 horas e 59. Ela é por tempo limitado. Então você vai adquirir um acesso ao portal Educação Física na Escola. Vai ganhar grátis a apostila, as 3 apostilas. Vai ganhar 3 apostilas grátis. Tudo isso por apenas R$ 39,90. Ou seja, você vai pagar para ter acesso ao portal Educação Física na Escola muito menos do que você pagaria para ter as 3 apostilas. Então não deixe de adquirir, adquira agora, porque eu não sei se eu vou continuar com essa promoção depois que passar o prazo. Se você deixar para adquirir no final, a quantidade de cotas que eu tenho dessa promoção ela pode acabar. Então não deixa para adquirir só agora, adquira agora, ok? Vai estar o link ali embaixo, você vai receber no seu e-mail, eu vou disponibilizar no Facebook, né? E aí você vai ter acesso a esse conteúdo. Não perca essa oportunidade. Eu tenho certeza que vai ser uma oportunidade única para vocês. Quero agradecer a sua presença, quero agradecer por você participar da nossa aula até o final, por você ter conhecido a promoção. Se você quiser adquirir, adquira. Tenho certeza que vai ser uma oportunidade fantástica, fantástica, tá? Acesse o site www.efconcursos.com.br. Espero que essa aula tenha sido de grande valia para você. Eu gostei muito de ter ministrado essa aula e agradeço a sua presença, agradeço por você estar visualizando essa aula. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Tá? Até breve.